Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. O Glorioso já volta a campo amanhã, terça, às 19 horas, para enfrentar o Carabobo na Venezuela pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, um link entre o jogo anterior e a partida de amanhã. A estratégia adotada contra o Bahia, que precisará ser completamente diferente por conta do contexto para a final de Copa do Mundo que o Fogão terá na Venezuela. Pois é, galera, é ganhar ou ganhar. Antes, se inscreva no canal Fabiano Bandeira, é simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar logo dos 60 mil. Depois, vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende automaticamente que você curte os conteúdos e distribui também automaticamente para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives que voltaram aqui no canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo encontrou uma maneira muito interessante de jogar para a partida contra o Fluminense, por exemplo, com o Matheus Martins bem aberto pela direita, o Vitinho explorando o corredor interno, dois centroavantes, Igor Jesus com mais mobilidade, o Mastriani mais adiantado, Savarino como meia central, com o corredor lateral pelo lado esquerdo, todinho para o Cuiabano. Acontece, pessoal, que perdemos por lesão Savarino e Matheus Martins. Contra o Capital, o Botafogo teve um time reserva, jogou também no 4-4-2, com outras dinâmicas, o lateral explorando mais o corredor por fora, e aí o ponta trabalhando um pouco mais no corredor interno, no caso do Arthur, que fez até gol naquela partida. Só que contra o Bahia não tínhamos Savarino, não tínhamos Santiago Rodrigues, são construtores também, e o Savarino ainda entra muito bem ali naqueles espaços na zona ofensiva. Não tínhamos o Matheus Martins contra uma equipe que tem um trabalho equilibrado, um trabalho que vem de tempo, muito bom por parte do Rogério Ceni, jogadores entrosados, qualificados, como Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Luciano Juba. Botafogo, como eu cansei de falar aqui no canal, precisaria então bloquear ações ofensivas do Bahia, principalmente por dentro no meio-campo, e tentar jogar por fora. O que não aconteceu, o Botafogo teve problemas para criar, principalmente na primeira etapa, porque não conseguiu encontrar os corredores laterais. Mas a dinâmica até tomar o gol, para bloquear as ações do adversário, estava correta. O Botafogo precisaria ser mais intenso pelos lados, tomou um gol bobo com falhas individuais. Vamos ver aqui o que foi adotado como estratégia, o que deu errado contra o Bahia no quadrinho, já fazendo um link depois em outro quadro com aquilo que o Botafogo precisará corrigir e precisará fazer na partida da Venezuela. O Botafogo vai precisar ser intenso, ofensivo, vai ter que ocupar os espaços da melhor maneira e vocês vão ver daqui a pouco também. Contra o Bahia, como falei até antes do jogo no canal Fabiano Bandeira, a ideia era um 4-3-3, povoando o meio-campo. O Botafogo não precisaria construir por dentro sem Savarino, Santiago Rodrigues, Matheus Martins. O Botafogo nem tinha jogadores com características para construção. No caso do Matheus, é mais um velocista pelos lados, mas Savarino e Santiago gostam de construir. A ideia era não deixar o Bahia criar com vantagem numérica por dentro, como faz muito, principalmente na Fonte Nova. Então, os três volantes poderiam se agrupar, o Igor Jesus descendo também, dificultando as ações do meio-campo técnico e entrosado que tem Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, eventualmente Luciano Juba vindo da esquerda para dentro também. E se o Bahia tentasse atacar pelo lado esquerdo, os volantes teriam facilidade para encostar Nilton, Patrick de Paula. Do outro lado, Nilton, Marlon Freitas, sempre contribuindo também com os laterais pela direita, o Vitinho pela esquerda, o Cuiabano, Mastriani descendo ali também. O Bahia não conseguiria manipular o Botafogo com vantagem numérica, apesar do entrosamento que o time tem pelo trabalho longevo do Rogério Ceni.
Então a ideia era ter um 4-3-3 e depois atacar pelos lados. Só que mesmo com vantagem numérica, o Botafogo, tendo Nilton e Marlon Freitas marcando o Eric Pulga, deu uma tranquilidade enorme para o jogador do Bahia, que passou entre os dois atletas do Botafogo, levou para o fundo, cruzou e o Cauli fez o gol. Mas a ideia era o 4-3-3 com o Botafogo bloqueando as ações do adversário. Na zona ofensiva, o Botafogo teria que procurar os lados do campo e teve dificuldade para encontrar esse caminho. Talvez se tivesse ido para o vestiário com 0-0, na segunda etapa o Botafogo poderia ter corrigido algumas ações para atacar o Bahia por fora e não por dentro. A ideia era não deixar o Bahia jogar no meio-campo e o Botafogo atacar pelos lados, com o Arthur no corredor interno, Vitinho no corredor lateral, do outro lado o Cuiabano no corredor lateral, por vezes no corredor interno também, e o Botafogo aproveitando os dois centroavantes, Igor Jesus e Mastriani, com o Marlon Freitas e o Patrick de Paula atrás da linha dos atacantes, o Patrick não trabalhando como um meia, o Botafogo explorando os corredores laterais. Teve muita dificuldade o Fogão para isso, infelizmente. Vamos pensar no Carabobo, jogando num 4-4-2 ofensivo, porque é final de Copa do Mundo para o Glorioso. Pois é, galera, ainda tivemos a transição com o Arthur na segunda etapa, perdeu o gol, infelizmente, após passe de Mastriani, esqueceu o que aconteceu em Salvador e pensar num time ofensivo amanhã na Venezuela, com Jefinho como titular, com o Natan Fernandes entrando na segunda etapa em caso de necessidade, provavelmente vai ter que entrar mesmo com o Botafogo vencendo para oxigenar a zona ofensiva, mas vamos pensar numa possível escalação em como o Botafogo pode atacar bastante o Carabobo. É claro que vai ter análise pré-jogo, com vídeo, com live também, mas pensando exclusivamente na nossa equipe, o Fogão pode ir dessa maneira. Poderemos ter John no gol, Vitinho na lateral direita, Jair, David, Ricardo e Cuiabano, Arthur, Gregory, Marlon Freitas e Jefinho, nada de 3 volantes, Igor Jesus e Mastriani, ou Juan Cruz e Igor Jesus, uma espécie de 4-4-2 inicial, mas o Botafogo vai precisar ser muito ofensivo contra o Carabobo, porque é ganhar ou ganhar, não tem conversa. Então, os zagueiros vão participar da construção. Infelizmente, hoje, o Arthur não vem apresentando o melhor futebol. Matheus Martins, por exemplo, explorou bem o lado direito contra o Fluminense, aproveitando espaços, entrando para finalizar. Deixa o Arthur no corredor interno pela direita e dá o corredor lateral para os laterais, Vitinho ou Mateu Ponte, com o Jair participando da construção pelo lado direito, no início das jogadas, pelo lado esquerdo, David Ricardo, enquanto Cuiabano terá o corredor lateral para explorar, eventualmente corredor interno pelo lado esquerdo também. Então, na saída de 3, Jair pela direita, Gregory centralizado e pela esquerda, David Ricardo, Marlon Freitas, um apoio atrás das linhas de meias e atacante. O Botafogo pode ter Vitinho no corredor lateral, Arthur, os dois centroavantes, Igor Jesus com mobilidade, Mastriani, lá na esquerda o Cuiabano e o Jefinho com muita liberdade no corredor interno pela esquerda ou no corredor central, onde encontrou muito bem o Juan Cruz no pênalti sofrido pelo atacante contra o Capital. Jefinho com liberdade, corredor interno, corredor central, Cuiabano no corredor lateral. O Botafogo se estabelecendo sempre no campo ofensivo, sem se prender a situações defensivas o tempo inteiro. O Carabobo é um time organizado, mas não é um time fortíssimo. Organização ofensiva, então, ocupação dos espaços. Independentemente das peças, os espaços precisarão estar ocupados e muito bem ocupados, com o Botafogo desenvolvendo bem as jogadas. A gente vê Vitinho, Arthur, os dois centroavantes, o Marlon atrás dessas linhas. Se o Jefinho cansar no segundo tempo, pode dar o lugar ao Natan Fernandes. Então o Telles pode entrar também para ser mais um lateral construtor, com o Natan Fernandes explorando 1 contra 1 em velocidade, mais aberto pela esquerda, entrando na área, isso em caso de necessidade. Mas o Botafogo precisa ter em mente, é final de Copa do Mundo. Não há espaço para empate. O Botafogo precisa vencer e, por isso, se estabelecer no campo ofensivo, como vocês veem no quadro. Não tem conversa contra o Carabobo na Venezuela. O Botafogo precisa fazer os 3 pontos. Então, uma espécie de 4-4-2 inicial que vai se transformar durante a partida, com o Botafogo se estabelecendo no campo de ataque, assim esperamos. Saída de 3, o Gregory entre os dois zagueiros, Jair pela direita, David Ricardo
pela esquerda, o Marlon Freitas à frente dessa linha como apoio, atrás das linhas de meias e atacantes, lateral explorando o lado, um ponta trabalhando no corredor interno. Fabiano, Arthur de novo não está tão bem. Infelizmente hoje o Botafogo sofre com falta de peças. Do outro lado, Cuiabano explorando o corredor lateral, Jefinho trabalhando no corredor interno ou no corredor central e os centroavantes se movimentando muito, Igor Jesus, Mastriani ou Juan Cruz e Igor Jesus. Não é que dê para vencer, o Botafogo precisa vencer. É uma final de Copa do Mundo amanhã para que o Glorioso continue na briga por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. O atual campeão não pode sair de maneira prematura da competição internacional. Hora da Inplay. Se cadastre por intermédio dos links do canal Fabiano Bandeira, link no primeiro comentário fixado deste vídeo, link na descrição deste conteúdo. Inplay, Fabiano Bandeira como um dos criadores na plataforma. A Inplay não é uma casa de apostas, você pode colocar dinheiro no jogo se quiser, mas não é obrigatório. Na Inplay você se diverte sem colocar grana e mostra os seus conhecimentos sobre futebol. Nesse Snap, vou votar apenas em um quesito para o jogo de amanhã, que diz respeito ao número de finalizações do centroavante Igor Jesus. Vamos lá? Igor Jesus dará mais de meio chute a gol no primeiro tempo? Sim! Amanhã o centroavante do Fogão vai finalizar e a gente espera que ele faça gols contra o Carabobo. Então, respondo aqui que sim, e vocês vão ver ao lado no ranking Fabiano Bandeira na liderança. Sensacional! Se cadastre na Inplay, contribua com o crescimento do nosso canal. Os links estão no primeiro comentário fixado deste vídeo e ou na descrição do vídeo. Inplay, parceira do canal Fabiano Bandeira. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu, fui. Fogo!